olá, caros, prezados estudantes da Escola Municipal Nações Unidas. Eu estou aqui falando com vocês a partir de um convite feito pela professora Simone Rico, né, para eu falar um pouquinho com vocês a respeito desse processo de composição de músicas, né, de marchinhas. Eu sou o Rony, como eu disse já? Eu sou o Rony e sou professor também, sou professor de ciências, sou professor de teatro do oprimido, também sou professor na educação infantil de musicalização. Então, sinto-me até um pouco à vontade de estar aqui me dirigindo a estudantes, né, que é o meu ramo, é a minha área de trabalho também, não deixa de ser além da parte da música, né? Simone me chamou para falar a respeito do processo de composição de marchinhas. Então eu vou lembrar assim, um pouco da minha participação com marchinhas. Esse ano mesmo de 2015 eu tive a grata satisfação de ter me classificado para o concurso nacional de marchinhas da Fundação Progresso, né, que culminou com a apresentação das 3 finalistas no programa Fantástico da Globo. E entre 1.339 inscrições do Brasil todo, eu ter ficado em segundo assim me encheu de muito orgulho, fiquei muito animado com isso. Então, especificamente sobre esse meu papo aqui com vocês, sobre o processo de construção de uma marchinha, né? Varia muito esse processo comigo, né? Esses processos para criar uma música, né? Para criar uma canção. Por exemplo, além também de ritmos, né? Eu não fico também compondo simples só para o ritmo da marchinha, né? Tenho composições em blocos carnavalescos aqui do Rio, que são sambas de empolgação, né? Tenho também composições na área de baladas, já fiz muito rock também, né? Mas especificamente no caso da marchinha, o que me dispara muitas vezes para eu começar a criar uma nova canção, uma nova marchinha, eu descobrir, tomar conhecimento de algum trocadilho. Se de repente eu descubro que eu encontrei um trocadilho. Por exemplo, fiz uma marchinha tempos atrás que eu escutei alguém falar obrigado em inglês, né? Como é que é obrigado em inglês? Thank you very much, né? Então eu percebi que em português tem uma similaridade, se eu desmembrar esse thank you very much em português, eu percebo alguma coisa do tipo, eu percebi, né? Tem que ver o mate, né? A bebida, o mate. Então o que eu fiz? A partir dessa ideia do tem que ver o mate, eu pensei, como é que eu posso contar uma história para no final essa coisa engraçada aparecer, de tem que ver o mate. Então o que eu fiz? Eu fiz uma marchinha chamada Marchinha do Gringo, né? Um estrangeiro que cai no Brasil e conhece as maravilhas da nossa culinária, do que se comer, e fica encantado, né, com a nossa culinária. Então eu diz mais ou menos assim, só para eu no final das contas mostrar o tem que ver o mate, eu criei uma história anterior, que foi: o gringo provou nosso açaí, achou melhor que chocolate. Se gostou desse aí, imagina quando conheceu o mate. Tem que ver o mate, tem que ver o mate, tem que ver o mate, por favor, me acate. Quer dizer, um trocadilho me inspirou a construir uma história toda, né? Outros caminhos, por exemplo, você fazer exercícios para composição de marchinha. Pega uma piada que você achou muito engraçada e tenta transformá-la numa música, né? Não necessariamente usando as mesmas palavras da piada, mas usa o mote, né? O tema daquela piada para você contá-la, já que a marchinha ela sempre traz pra gente essa possibilidade de contar uma coisa engraçada. O final de uma marchinha precisa ser engraçado, né? Ao meu ver, né? Para mobilizar as pessoas. Outro caminho, então, esse foi da marchinha pensando em piadas. Uma coisa que eu gostaria de que nós sempre estivéssemos atentos com relação ao humor na música é a gente usar o humor como uma ferramenta de luta. A arte é sempre uma exposição política de um pensamento seu. Então você usar o humor para detonar as falcatruas feitas por governantes, né? Não éticos, você usar o humor para atacar autoritarismos, para atacar opressões, eu acho que é uma boa ferramenta. Agora, cuidado que a gente precisa ter para não usar o humor para reforçar preconceitos, que está cheio de casos assim por aí, né? Então, eu acho que esse é um momento muito importante, a linha de você usar o engraçado não para reforçar uma coisa ruim, mas sim para você criticar uma coisa que tem que ser melhorada. Sim? Muito bem.
E também no processo de composição eu também trabalho muitas vezes por encomenda. Alguém fala um tema para mim, eu fico estimulado e vou construir uma história, vou construir uma marchinha a partir de um tema. Queridos nação-unidenses, uma outra questão para você no momento da composição é pensar na estrutura básica daquele ritmo que você vai se propor a compor. Né? Por exemplo, a marchinha, a gente tem que ter atenção de que ela é sempre uma música curta, né? Uma estrofe, duas estrofes mais um refrão, né? O que não caberia, por exemplo, para a composição de um samba enredo, de uma estrofe, duas estrofes, não dá nem para começar, né? O samba enredo muito extenso que ele é, né? Então você precisa conhecer primeiro as características básicas daquele ritmo que você vai querer compor. Claro que a gente pode extrapolar, mas o normal é uma marchinha, por exemplo, sempre ser curta, né? Outra coisa também que me pega muito no momento que eu estou compondo é a questão do número de sílabas para uma frase, o número de fonemas, né, para você encaixar. Então você tem que exercitar a economia de palavras, ao meu ver, né? Cortar quando não for necessário preposições, cortar, enxugar ao máximo uma frase para você ser o mais objetivo quando você quer dar um recado, né? Por exemplo, vamos lá, eu criei uma melodia, né? Por exemplo, criei uma melodia. Quer dizer, eu fiz uma primeira frase para esse início da melodia. Antigamente tudo era diferente. Agora o que eu vou encaixar no eu preciso criar uma frase, ao meu ver, que encaixe nessas 7 sílabas, nesses 7 fonemas, né? Então se eu fosse cantar: o tempo agora é muito diferente do tempo anterior. Será que caberia? O tempo agora é muito diferente do tempo anterior. Não, estourei, não dá. Então, você dá atenção a essa métrica, a esse número de sílabas, ficaria legal. Então, antigamente tudo era diferente. O tempo não volta atrás. Ficou bacana, né? Já deu uma enxugada e cabe. Então, eu trabalho dessa maneira também. Ponho a história que eu pensei no papel, aí depois, se apareceu a melodia, eu vou vendo o que está demais de palavras, tem muita palavra nessa frase, vou enxugando para caber direitinho e não ficar uma coisa forçada, né? Colocar muita palavra num espaço pequeno. Outra questão muito importante na composição é essa aqui do meu ladinho. Vou falar sobre esse sujeito aqui. Eu antigamente achava que recorrer a dicionário para compor era alguma coisa tipo uma heresia, uma coisa que ia desvalorizar a minha composição, que eu deveria tirar tudo da minha cachola e não usar outros recursos que não fossem da nossa cabeça. Eu percebi que isso é uma grande besteira. Esse rapaz aqui é o meu companheiro inseparável dos últimos anos na composição. É o Dicionário de Rimas da Língua Portuguesa, do José Augusto Fernandes. Ele te abre, na verdade, o leque de possibilidades para você ampliar ideias na sua composição. Ele te enriquece. Não é à toa que na capa aqui desse dicionário tem uma frase do nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Ele diz assim, ó, dicionário, né? A salvação da lavoura poética. Cara, eu estou precisando de uma rima para, vamos ver, para evil. Ok, você vem aqui no evil, ó, eu falei incrível. O que eu tenho de rima para evil? Eu tenho aborrível, aborrecível, acometível, afervível, amissível, ilegível, horrível, indefmissível. Então você vai ampliando a ideia, o teu caminho fica maior quando você vê um monte de rimas diferentes, que você pode percorrer caminhos que você não estava imaginando. Então, o uso de um dicionário de rimas é uma boa. Não tendo acesso ao dicionário de rimas, na internet tem o sonetos.com.br, sonetos.com.br, ele tem lá, logo que você entra no cantinho da esquerda, lá no alto está escrito assim, rimador. Rimador. Lá você joga a palavra que você está buscando uma rima, e ele vai te dar também, eu vou te oferecer uma grande quantidade de palavras possíveis para rimar com aquela que você está buscando. Um outro dicionário que é meu grande parceiro de composições é o Dicionário Analógico da Língua Portuguesa. Dicionário de ideias afins,
né? Não é exatamente um dicionário de sinônimo, mas é um dicionário, você pensa numa palavra, eu queria uma outra palavra que tivesse, que falasse, tratasse desse tema. Por exemplo, escuridão. Aqui escuridão, ele diria para mim provavelmente assim: medo, penumbra, terror, dúvida, né? Então é um dicionário bacana pra caramba, porque ele não fica só te dando um sinônimo, ele te abre um leque de possibilidades de novas palavras com alguma relação com aquela que você está usando. Muito bem. Deixa eu ver aqui minha cola. Basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. A minha dica é: experimenta, exercita, rabisca, põe no papel, tá? Põe no papel o que você quer compor e depois, com aquilo que você tiver na tua frente, aí vai ajeitando, vai dando uma mexida, mas arrisca. E não pensa que existe uma única regra para compor, não. Existem caminhos infinitos, isso varia de pessoa para pessoa. Eu normalmente começo com a letra, depois eu vou pensar numa melodia. Mas se você começar com uma melodia, pôr a letra também, tudo é válido, vale tudo. Né? Na arte você tem que chegar naquele teu produto artístico final, e o caminho é que é o gostoso. Descubra qual é o processo que vocês podem desenvolver para que vocês também valorizem mais esse lado, esse potencial que todos nós temos, né, de compositor, de pintor, de ator, de atriz, né? Permitam-se serem seres criadores, né? Poética, poesia, né? Poieses, a criação, sejam poetas, né? Da palavra, do som, da imagem. Mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, tá bem? Boa sorte! Bom trabalho aí com a Simone, bons estudos, e espero ter a possibilidade de nos encontrarmos pessoalmente aí em alguma ocasião à frente, tá bom? Beijão!